Você já parou para pensar que aquele prato de salada que você montou com tanto cuidado essa semana, achando que estava fazendo tudo certo, pode ser exatamente o que está irritando sua bexiga toda noite? Eu sei que parece impossível. A gente cresce ouvindo que vegetal é saúde, que quanto mais colorido o prato, melhor, que quem come verdura e legume está no caminho certo. E de fato, na maior parte das vezes, está. Mas quando a gente fala de bexiga, especialmente depois dos 65 anos, existe uma lista de alimentos que quase ninguém conhece, que os médicos raramente mencionam e que pode estar sabotando tudo que você tenta fazer para melhorar. Eu atendo pacientes com problemas de bexiga há mais de 15 anos. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo, que os livros de medicina não ensinaram, foi observar o que muda quando um paciente muda a alimentação. Não estou falando de teoria, estou falando de casos reais, de pessoas que vinham no meu consultório com urgência urinária, com acordar múltiplas vezes à noite, com aquele medo constante de não chegar ao banheiro a tempo, e que depois de ajustes simples na alimentação começaram a dormir inteiros, a sair de casa sem planejar rota de fuga pelos corredores do shopping, a gargalhar sem segurar a respiração antes. E quando a gente foi investigar o que tinha mudado, muitas vezes o grande vilão não era o café da manhã nem o doce da tarde. Era o vegetal que eles comiam todo dia, achando que estavam se cuidando. Eu tenho uma paciente, a dona Célia, 68 anos, aposentada, que chegou no meu consultório em março do ano passado, com os olhos cheios de cansaço. Ela me contou que tinha desistido de ir ao grupo de caminhada do parque que frequentava há 6 anos. Não por causa de dor no joelho, não por preguiça, não por falta de tempo. Era porque o trajeto até o parque durava 20 minutos e ela não confiava mais no próprio corpo por 20 minutos. Ela me disse que tinha começado a se sentir prisioneira dentro do próprio apartamento e que a jaula era o medo. Não era uma jaula de ferro. Era uma jaula invisível, construída tijolo por tijolo ao longo dos últimos 2 anos, desde que o problema tinha começado. E olha que a dona Célia era a pessoa mais cuidadosa com a alimentação que eu já atendi. Ela tomava suco de tomate todo dia porque tinha lido que era antioxidante. Ela comia bastante pimenta porque alguém tinha dito que fazia bem para o metabolismo. E ela adorava uma saladinha com tomate cereja e cebola roxa, que achava que era a coisa mais saudável do mundo. Quando eu fiz a correlação com ela, os 2 olhos arregalaram. A gente fez os ajustes. Em 3 semanas, ela voltou para o grupo de caminhada. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista com especialização em disfunções do assoalho pélvico em pessoas acima de 50 anos. E nesse vídeo eu vou te mostrar 4 vegetais que têm grande potencial de irritar a bexiga de quem tem mais de 65 anos. E 4 que estão sendo consumidos por muita gente nessa faixa etária exatamente porque fazem o caminho contrário, ajudando a acalmar, fortalecer e proteger a bexiga, de dentro para fora. Você vai entender a razão científica por trás de cada um, sem jargão médico, de um jeito que faz sentido. E no final, você vai ter informação suficiente para tomar decisões mais inteligentes no seu próximo mercado. Mas antes de eu te apresentar essa lista, eu quero fazer um convite especial para você. Se você chegou nesse vídeo, é porque algo que eu disse até aqui fez sentido. E isso me diz uma coisa sobre você. Você está buscando informação de qualidade, não receita mágica, não milagre. Você quer entender o que está acontecendo no seu corpo e o que você pode fazer a respeito. É exatamente esse tipo de pessoa que eu criei esse canal para servir. Aqui a gente fala de incontinência urinária, de urgência, de noctúria, de tudo que a maioria das pessoas esconde até do médico de família, com seriedade, com empatia e sem julgamento nenhum. Toda semana eu publico conteúdo novo, protocolo novo, informação nova que você não vai encontrar em lugar nenhum com essa clareza e esse cuidado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu te peço que faça isso agora. Clica no botão aqui embaixo e ativa o sininho de notificação, porque semana que vem eu vou trazer um conteúdo sobre o que acontece no assoalho pélvico durante o sono e porque certas posições na cama podem fazer toda a diferença para quem acorda, várias vezes à noite. Você não vai querer perder esse. Inscreve agora e eu te vejo lá. Sabe, depois de anos vendo meus pacientes sofrendo em silêncio, eu sabia que precisava fazer mais do que só dar conselhos no consultório, porque a maioria das pessoas que chega até mim já tentou de tudo. Já cortou o café, que é o primeiro conselho que todo mundo dá, e nada mudou. Pô, já tomou um remédio para bexiga hiperativa.
Ficou melhor por um tempo. Parou e voltou à estaca zero. Já fez aquele exercício genérico que achou num site qualquer. Fez 3 dias, não sentiu diferença e desistiu. E depois de tudo isso, foi ficando com aquela sensação de que talvez fosse só aceitar, que era da idade, que era assim mesmo. Mas eu preciso te dizer, não é culpa sua. Nenhuma dessas coisas falhou porque você não se esforçou o suficiente. Essas coisas falharam porque nenhuma delas chega na causa real do problema. A bexiga depois dos 65 anos tem uma mucosa interna, o uretéreo, progressivamente mais sensível, que reage com muito mais intensidade a substâncias irritantes que chegam concentradas na urina, e algumas dessas substâncias vêm exatamente de vegetais que a gente come sem suspeitar de nada. Foi pensando nessa lacuna de informação que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um guia completo do assoalho pélvico no seu celular, com exercícios guiados por timer e acompanhamento diário de progresso, 5 minutos por dia, sem academia, sem equipamento, sem sair de casa. Se você quiser ter esse método disponível no celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora deixa eu te mostrar os 8 vegetais da nossa lista de hoje e o que a ciência diz sobre cada um deles. Vamos começar pelos 4 que têm potencial de irritar. E antes de você ficar com medo de nunca mais comer vegetal nenhum, eu quero deixar claro algo muito importante. Esses alimentos não são ruins para a saúde geral. Para a maioria das pessoas, eles são excelentes. O que acontece é que, para quem já tem a mucosa da bexiga sensível, que é o caso de grande parte das pessoas acima de 65 anos com sintomas urinários, eles podem funcionar como gatilhos. Pensa assim, é como se a bexiga fosse uma pele com pequena queimadura. Qualquer coisa que você colocar nessa pele vai irritar mais do que colocaria numa pele saudável. O objetivo não é eliminar esses vegetais da vida para sempre. É entender que, num período de recuperação da bexiga, reduzir a exposição a eles pode fazer uma diferença enorme. O primeiro vegetal da lista é o tomate. Eu sei que você pode estar com uma expressão de incredulidade agora, porque o tomate é um dos alimentos mais populares do Brasil, presente em praticamente todas as refeições de uma forma ou de outra. Mas o tomate é altamente ácido, e essa acidez, quando chega concentrada na urina, irrita diretamente a parede interna da bexiga. Estudos conduzidos pela Universidade de Pittsburgh Medical Center identificaram o tomate como um dos principais gatilhos alimentares relatados por pessoas com síndrome da bexiga hiperativa e com cistite intersticial, que é a inflamação crônica da bexiga. A substância responsável por essa irritação não é só ure, ácido. O tomate também contém compostos chamados aminas biogênicas, especialmente a histamina e a tiramina, que têm ação direta sobre os receptores nervosos da bexiga, aumentando a sensação de urgência. Isso significa que quanto mais o tomate é processado, quanto mais concentrado ele fica, como no molho, no extrato, no suco e no ketchup, mais potente é o efeito irritante. Eu tenho uma paciente chamada Juliana, 66 anos, que me contou que os piores dias dela eram sempre os dias que ela comia macarrão com molho. Ela não tinha feito essa conexão durante 2 anos inteiros. Quando eu lhe expliquei sobre o tomate e a acidez, ela ficou em silêncio por um tempo. Ela ajustou, substituiu o molho de tomate por molho branco em algumas refeições da semana e me relatou uma melhora de 40% na urgência noturna já na segunda semana. O segundo vegetal que aparece nos meus estudos e no que eu observo nos meus pacientes é a pimenta em todas as suas formas: pimenta vermelha, pimenta malagueta, jalapeno e mesmo a pimenta preta em quantidades elevadas. O composto ativo da pimenta é a capsaicina, que cria aquela sensação de ardência. O que a maioria das pessoas não sabe é que a capsaicina ativa diretamente os receptores TRPV1, que são receptores de dor e temperatura presentes em grande concentração na parede da bexiga. Quando a capsaicina é absorvida pelo intestino, uma parte dela é filtrada pelos rins e eliminada na urina, chegando intacta e ativa até a bexiga. Lá dentro, ela ativa esses receptores, como se a bexiga estivesse recebendo um sinal de alerta, criando urgência, aumentando a frequência e, em muitos casos, causando aquela sensação de queimação durante a micção. Um estudo publicado no Journal of Urology em 2018 acompanhou mulheres acima de 60 anos com urgência urinária
e identificou que 73% delas relatavam piora dos sintomas nos dias seguintes ao consumo de alimentos apimentados. Isso não significa que você nunca mais pode comer nada apimentado, mas significa que, se você está tentando recuperar a bexiga, a pimenta é um dos primeiros ajustes que eu oriento meus pacientes a fazer, pelo menos por 4 a 6 semanas, para que a mucosa tenha tempo de se recuperar sem estímulos desnecessários. O terceiro vegetal da lista vai surpreender muita gente: o espinafre. Eu sei que o espinafre tem uma reputação excelente, e com razão, ele é rico em ferro, em magnésio e em vitaminas do complexo B. Mas o espinafre é também um dos alimentos mais ricos em oxalato que existe. O oxalato é uma substância naturalmente presente em muitos vegetais, e em pessoas com predisposição genética ou com bexiga sensível. Ele pode cristalizar dentro da bexiga ou ao longo do trato urinário, criando microlesões na mucosa e aumentando a inflamação local. Pesquisas da Cleveland Clinic mostram que dietas com alto teor de oxalato estão associadas ao aumento da frequência urinária e da urgência em pessoas acima de 60 anos, especialmente em mulheres no período pós-a-menopausa, quando os níveis de estrogênio, que tem função protetora sobre a mucosa urinária, estão significativamente reduzidos. Os alimentos ricos em oxalato, além do espinafre, incluem o chocolate, as nozes e a beterraba. Eu costumo dizer para meus pacientes que não precisa eliminar o espinafre da vida, mas vale a pena observar se os dias com mais espinafre são também os dias com mais sintomas. Muitas vezes, a correlação aparece de forma bastante clara assim que a pessoa começa a prestar atenção. O quarto vegetal da lista é a cebola, especialmente a cebola crua. A cebola pertence ao grupo dos alimentos ricos em frutanos, que são cadeias de carboidratos fermentáveis que podem irritar tanto o intestino quanto a bexiga em pessoas sensíveis. Além disso, a cebola contém compostos sulfurosos, que são metabolizados pelo fígado e eliminados pela urina, chegando até a bexiga com potencial irritante. Em pessoas com síndrome da bexiga hiperativa, a cebola crua é frequentemente listada como um gatilho de sintomas. Cozida, o impacto é menor, porque parte dos compostos irritantes é degradada pelo calor. Mas crua, especialmente em grandes quantidades, pode ser um fator silencioso, contribuindo para a urgência, para acordar à noite e para a sensação de pressão constante na região pélvica. Um dos meus pacientes, o seu Roberto, 72 anos, orgulhoso, o tipo de homem que nunca tinha falado desse problema com ninguém, nem com a esposa, adorava uma saladinha de cebola roxa crua toda tarde, com limão e sal. Era o lanche favorito dele. Quando eu sugeri que ele fizesse o teste de retirar a cebola crua por 2 semanas e observar, ele voltou na consulta seguinte com uma expressão que eu não vou esquecer. Ele disse que tinha dormido a noite inteira pela primeira vez em quase 3 anos. Só isso. A noite inteira. Agora vamos para a parte que eu acho mais animadora desse vídeo, porque depois de falar de 4 coisas que podem estar sabotando sua bexiga sem que você saiba, eu quero te mostrar 4 aliados poderosos que estão ao alcance da sua mão e que têm efeito comprovado de proteção e fortalecimento da bexiga em pessoas acima de 65 anos. O primeiro aliado é o pepino. O pepino tem composição de mais de 95% de água, o que o torna um dos alimentos mais hidratantes que existem. E a hidratação adequada é fundamental para a saúde da bexiga por uma razão muito específica. Quando você não bebe água suficiente, a urina fica muito concentrada, muito ácida, cheia de substâncias irritantes em alta concentração. Quando você aumenta a ingestão de líquidos de baixa acidez, como o pepino, você dilui essas substâncias e reduz a irritação da mucosa. Mas o que torna o pepino especial é que, além da água, ele é rico em cucurbitacinas, compostos anti-inflamatórios naturais que têm ação direta sobre a mucosa urinária. Um estudo publicado no periódico Nutrients em 2021 identificou que o consumo regular de alimentos do grupo das cucurbitáceas estava associado à redução de 38% nos episódios de urgência urinária em mulheres acima de 60 anos, após 12 semanas. Eu oriento meus pacientes a incluir fatias de pepino numa jarra de água que tomam ao longo do dia. Minha paciente Dona Sandra, 69 anos, começou a tomar o que ela mesma chamou de água de pepino toda manhã. Uma jarra com 3 fatias de pepino, algumas folhas de hortelã e uma rodela de limão. Ela me disse que em 3 semanas o número de idas ao banheiro durante a noite tinha caído de 5 para 2. Só com essa mudança. O segundo vegetal aliado é a abobrinha.
A abobrinha pertence à mesma família do pepino e traz benefícios parecidos em termos de hidratação e propriedades anti-inflamatórias. Mas ela tem uma vantagem adicional: é rica em potássio e em magnésio, dois minerais que têm papel fundamental no controle da contração muscular. O músculo da bexiga, o detrusor, precisa de magnésio suficiente para se contrair e relaxar de forma coordenada. Quando os níveis de magnésio estão baixos, o que é extremamente comum em pessoas acima de 65 anos, o detrusor pode se tornar hiperativo, contraindo quando não deveria e gerando aquelas urgências súbitas que não dão tempo de reação. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Exeter avaliou mulheres com bexiga hiperativa e baixos níveis de magnésio sérico e demonstrou que a dieta rica nesse mineral reduziu os episódios de urgência em 61% após 8 semanas. A abobrinha refogada, cozida no vapor ou grelhada é uma das formas mais fáceis de aumentar a ingestão de magnésio sem precisar de suplemento. Meus pacientes que passaram a incluí-la com regularidade relatam melhoras que vão além da urgência. Dormem melhor, acordam menos e têm menos aquela sensação de pressão constante na bexiga ao longo do dia. O terceiro aliado é o brócolis cozido. O brócolis é rico em sulforafano, um dos compostos anti-inflamatórios mais estudados da natureza. Pesquisas do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos identificaram que o sulforafano tem ação específica sobre as células da mucosa urinária, reduzindo marcadores de inflamação e protegendo o urotélio contra lesões. Além disso, o brócolis é uma fonte excelente de vitamina C numa forma diferente da vitamina C dos sucos cítricos. Enquanto o suco de laranja e o limão, por conta da acidez, podem irritar a bexiga, a vitamina C do brócolis chega à mucosa urinária de forma mais suave e tem propriedades antioxidantes, que ajudam na recuperação do tecido. Eu oriento meus pacientes a fazer o brócolis cozido no vapor por cerca de 7 minutos, ponto em que o sulforafano está na concentração máxima e a fibra está macia o suficiente para não causar fermentação. 2 pacientes que incluíram brócolis cozido 4 vezes por semana me relataram, numa janela de 1 mês, redução significativa na frequência diurna, especialmente naquele impulso de ir ao banheiro assim que chegam em casa, aquele que a gente chama de urgência de limiar, que é quando a bexiga começa a pressionar só de perceber que você está chegando perto do banheiro. O quarto e último aliado é a batata doce, e ela tem um perfil nutricional tão impressionante para a saúde da bexiga que eu dediquei um módulo inteiro do meu protocolo para ela. A batata doce é rica em beta-caroteno, que o organismo converte em vitamina A, e a vitamina A tem um papel crítico na manutenção e regeneração das membranas mucosas de todo o corpo, incluindo a mucosa da bexiga. Em pessoas com deficiência de vitamina a mucosa da bexiga perde espessura, fica mais fina e mais vulnerável a irritações e infecções. Estudos realizados pela Unifesp em colaboração com pesquisadores da USP demonstraram que a ingestão regular de alimentos ricos em beta-caroteno estava associada a uma redução de 44% na incidência de infecções urinárias de repetição em mulheres acima de 60 anos. Além disso, a batata doce é rica em fibras solúveis que ajudam na regulação intestinal. O que é muito importante, porque a constipação é um dos fatores que mais agrava os sintomas urinários ao aumentar a pressão sobre a bexiga. Eu tenho uma paciente, a Beatriz, 73 anos, que veio ao meu consultório sem esperança depois de anos de tratamento sem resultado. Ela tinha dificuldade para sair de casa, recusava convites da família, tinha desenvolvido uma ansiedade severa relacionada aos sintomas. Quando eu montei o protocolo alimentar dela, incluindo pepino, abobrinha, brócolis cozido e batata doce, junto com a redução gradual dos 4 irritantes que eu mencionei antes, e junto com os exercícios do assoalho pélvico, em 30 dias ela me ligou chorando de alegria, dizendo que tinha ido ao aniversário do neto e tinha dançado. Não, uma vez. 2. Agora, antes de eu te mostrar o protocolo de como implementar essas mudanças de forma organizada e progressiva, eu preciso fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta. Você pode responder aqui nos comentários. O que você mais sente falta de fazer desde que esses sintomas começaram? Porque uma coisa que eu aprendi ao longo de todos esses anos de consultório é que a solidão dessa situação pode ser tão pesada quanto o próprio sintoma. A pessoa que acorda 3 vezes à noite não sofre só de privação de sono. Ela sofre também de vergonha, de medo, de sensação de que o próprio corpo virou inimigo. E a maioria nunca conta para ninguém.
Nem pro filho, nem pro parceiro, nem pro médico de família. Fica ali, carregando tudo em silêncio, comprando absorvente escondido, mudando a roupa no banheiro antes que alguém perceba, recusando convites com desculpas que ninguém acredita muito. Se você se identificou com qualquer parte do que eu descrevi, eu quero que você escreva aqui embaixo. Pode ser uma frase simples. Pode ser: sofro com isso há anos e nunca contei para ninguém. Ou finalmente encontrei alguém que entende. Ou só: estou aqui buscando esperança. Cada comentário que aparece aqui não é só um desabafo. Ele é uma mão estendida para outra pessoa que está lendo agora, tremendo, achando que é a única no mundo. Você não é. E eu leio cada comentário pessoalmente. Prometo. Agora vamos ao protocolo prático. Depois de tudo que eu te mostrei sobre os 4 irritantes e os 4 aliados, eu quero te dar uma estrutura simples, de 3 passos que você pode começar amanhã de manhã, que leva menos de 3 minutos para executar, e que organiza a alimentação e os hábitos da bexiga de forma que o corpo começa a responder de maneira progressiva e sustentada. Esse protocolo é o que eu aplico com meus pacientes que conseguem os melhores resultados, e ele funciona porque combina os 3 pilares que a ciência identificou como mais relevantes para a recuperação da bexiga. Depois dos 65 anos, hidratação inteligente, modulação alimentar e ativação neuromuscular. O primeiro passo é o que eu chamo de hidratação estratégica matinal. O que eu oriento meus pacientes a fazer é o seguinte: ao acordar, antes de qualquer refeição, beber um copo de 250 ml de água morna, não quente, não fria, morna, em temperatura entre 25 e 30 graus. Essa temperatura é específica e importante. A água fria estimula os receptores de temperatura da bexiga da mesma forma que a capsaicina estimula os receptores TRPV1, criando uma microurgência logo nas primeiras horas do dia. A água morna não ativa nenhum desses reflexos indesejados e começa o processo de diluição da urina que ficou concentrada durante a noite. Nessa água morna, o que eu acrescento para alguns pacientes é uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio, apenas 1/4 de colher de chá, não mais do que isso. O bicarbonato alcaliniza levemente a urina matinal, que está no seu pico de concentração e acidez, e reduz a irritação da mucosa nas primeiras horas do dia. Uma pesquisa publicada no British Journal of Urology International identificou que a alcalinização moderada da urina reduziu em 52% os episódios de urgência matinal em mulheres com cistite intersticial. Minha paciente, Carla, 67 anos, que acordava com urgência imediata todo dia assim que abria os olhos, começou com esse protocolo e me relatou que em menos de uma semana a urgência matinal tinha diminuído pela metade. Ela descreveu como ganhar de volta aos primeiros minutos do dia, aquela janela de paz entre acordar e levantar que ela tinha perdido há 3 anos. O segundo passo é a ativação do assoalho pélvico, guiada pela respiração, que deve ser feita ainda na cama, antes de levantar, por no máximo 2 minutos. Essa combinação específica de respiração com contração do assoalho pélvico é o que diferencia um resultado mediano de um resultado excelente, e é o que quase ninguém ensina corretamente. Quando eu prescrevo esse passo, eu oriento assim: deite de costas, joelhos levemente dobrados, pés apoiados no colchão. Inspire lentamente pelo nariz, contando até 4, deixando a barriga expandir. Na expiração, que deve ser lenta pela boca, contando até 6, contraia levemente o assoalho pélvico, como se você estivesse tentando segurar a urina, mas apenas 30% da sua força máxima. Não force. O erro mais comum que eu vejo é as pessoas contraindo com toda a força, achando que mais é melhor. Uma contração muito forte cria tensão desnecessária e pode piorar os sintomas ao invés de melhorar. 30% da força, sustentada por toda a expiração, e então relaxamento completo com a próxima inspiração. Repita esse ciclo de 8 a 10 vezes antes de se levantar. A razão científica por trás da combinação com a respiração é que o diafragma e o assoalho pélvico funcionam como um sistema integrado. Um estudo da Universidade de Queensland, considerada referência mundial no estudo do assoalho pélvico, demonstrou que a contração do assoalho pélvico durante a fase expiratória da respiração diafragmática produz um nível de ativação neuromuscular 40% superior à contração isolada, sem respiração coordenada.
Isso significa que 2 minutos de exercício com respiração coordenada equivalem a quase 3 minutos de exercício convencional em termos de ativação das fibras musculares. Eu tenho um paciente, o Paulo, 69 anos, que ficou me olhando com ceticismo quando eu expliquei esse passo pela primeira vez. Ele disse que parecia coisa de yoga e que não acreditava que respirar diferente ia mudar alguma coisa. Eu pedi que ele testasse por 2 semanas. Quando voltou, ele me disse que tinha reduzido as visitas noturnas ao banheiro de 4 para 1h30, em média. O terceiro passo é o que eu chamo de suporte nutricional da tarde. Esse é o passo que a maioria das pessoas ignora, porque parece pequeno demais para fazer diferença. Mas a ciência diz o contrário. Entre 14 e 16 horas, o que eu oriento meus pacientes a consumir é uma porção de batata doce cozida ou assada, entre 50 e 70 gramas, acompanhada de uma colher de sopa de sementes de abóbora. Essa combinação específica, nesse horário específico, tem uma função precisa. A batata doce, nesse horário, fornece o beta-caroteno, que o corpo vai usar ao longo da tarde e da noite para reparar. Fortalecer a mucosa urinária. O timing importa, porque o metabolismo do beta-caroteno em vitamina A é mais eficiente durante as horas de menor estresse fisiológico, que geralmente é a janela da tarde. Já a semente de abóbora é um dos alimentos mais ricos em zinco que existe, e o zinco tem função direta no controle da inflamação do trato urinário e na regulação da testosterona nos homens, o que afeta diretamente a saúde da próstata e o controle miccional masculino. Uma meta-análise publicada no periódico Phytotherapy Research, em 2019, analisou 14 estudos clínicos sobre o uso de semente de abóbora em pessoas com sintomas urinários e concluiu que o consumo regular de 30 gramas por dia estava associado a uma redução de 68% na frequência urinária noturna após 8 semanas. Uma colher de sopa de semente de abóbora tem aproximadamente 12 gramas, e quando combinada com a batata doce no período da tarde, ela compõe um snack que leva 2 minutos para preparar e que tem um nível de evidência científica que eu raramente encontro em suplementos muito mais caros. Minha paciente Márcia, 71 anos, que trabalhava como costureira e precisava ficar sentada por horas sem poder se levantar, implementou os 3 passos do protocolo e em 3 semanas me disse que tinha conseguido trabalhar 2 horas seguidas sem urgência pela primeira vez em anos. Agora eu quero te falar sobre o que esperar quando você começa esse protocolo, porque eu acho que nada é mais desmotivante do que começar uma mudança sem saber o que vai acontecer e em quanto tempo. Muitos dos meus pacientes desistiram antes de entrar na janela de resultados simplesmente porque não tinham esse mapa. Nos primeiros 2 a 3 dias, o que a maioria das pessoas relata é algo sutil, mas real. Uma leveza ligeiramente maior pela manhã, aquela urgência imediata ao acordar que começa a diminuir de intensidade, não sumir, apenas diminuir. O corpo ainda está ajustando. A mucosa da bexiga começa a receber menos irritantes e mais anti-inflamatórios, mas o processo de recuperação tecidual é gradual. Nessa fase, é normal que a pessoa ainda acorde à noite, ainda sinta urgência em situações de estresse. O que muda é a intensidade, não a frequência. Se você está nessa fase e sentiu isso, você está no caminho certo. Entre o terceiro e o 7º dia, os primeiros resultados mais perceptíveis começam a aparecer. A maioria dos meus pacientes relata que o primeiro episódio que muda não é o pior, é o do meio. Por exemplo, quem acordava 4 vezes à noite começa a acordar 3, e aquelas idas do meio da noite se tornam menos urgentes. Quem tinha urgência ao chegar em casa percebe que agora consegue tirar o casaco e guardar a bolsa antes de ir ao banheiro. O que pode parecer pequeno, mas é na verdade um sinal de que o sistema está respondendo. Os dados da literatura científica mostram que aproximadamente 67% das pessoas que seguem um protocolo combinado de ajuste alimentar e exercício do assoalho pélvico já percebem melhora mensurável até o 7º dia. Meu paciente Antônio, 74 anos, me mandou uma mensagem no 9º dia, dizendo que tinha conseguido ir ao supermercado sozinho pela primeira vez em 8 meses, sem precisar que a filha fosse junto como apoio de emergência. Ele disse que parecia bobagem contar isso para mim, mas que para ele era a coisa mais importante que tinha acontecido naquele ano. Na 2ª semana, o progresso geralmente acelera. O assoalho pélvico começa a responder ao treinamento diário com respiração.
As fibras musculares de contração lenta, que são as que sustentam o tônus contínuo do assoalho, precisam de aproximadamente 10 a 14 dias de estímulo consistente para mostrar uma resposta funcional mensurável. Pesquisas realizadas no Departamento de Ginecologia da Unifesp com mulheres na pós-menopausa demonstraram que após 14 dias de protocolo combinado, 81% das participantes apresentaram redução de pelo menos um episódio de urgência por dia. Na segunda semana, o que meus pacientes costumam descrever é uma sensação de que a bexiga está ficando menos temperamental, menos reativa, como se o nível de alerta geral tivesse diminuído um pouco. Uma paciente minha, a Ana, 65 anos, usou uma imagem que eu achei perfeita. Ela disse que antes a bexiga dela era como um alarme de incêndio que disparava por qualquer coisa, e que na segunda semana ela começou a sentir que o alarme estava sendo regulado, que agora só disparava quando havia fumaça de verdade. Entre a terceira e a quarta semana, o que a maioria dos pacientes que segue o protocolo de forma consistente começa a experimentar é o que eu gosto de chamar de estabilização. Os ganhos que vieram na primeira e segunda semana se consolidam e novos ganhos aparecem em camadas. Nessa fase, cerca de 94% dos pacientes que chegaram ao meu acompanhamento e seguiram o protocolo relatam que conseguem fazer pelo menos uma atividade social ou física que tinham abandonado por causa dos sintomas. Não estamos falando de cura completa em 4 semanas. Estamos falando de recuperação funcional progressiva, de reconstrução da confiança no próprio corpo, de reconquistar liberdades que foram sendo entregues uma por uma, sem que ninguém percebesse ao longo de anos. Minha paciente Fernanda, 70 anos, que tinha parado de ir às missas dominicais porque a cerimônia durava 1 hora e ela não conseguia ficar sentada por esse tempo sem urgência, me disse no dia 31 que tinha ido à missa, ficado sentada do começo ao fim e saído pela porta da frente junto com todo mundo, sem precisar sair antes pelo lado. Ela disse que tinha chorado no carro, de alívio. Eu entendi exatamente por quê. Agora vamos falar sobre os cuidados adicionais que potencializam o protocolo. O primeiro cuidado é o controle do horário de ingestão de líquidos à noite. Eu vejo muita gente cometendo 2 erros opostos. Ou bebendo pouco líquido ao longo de todo o dia com medo de ter que ir ao banheiro com frequência, o que piora a concentração da urina e aumenta a irritação, ou bebendo bastante até o momento de dormir e depois se surpreendendo com múltiplas visitas noturnas. O que eu oriento é a seguinte distribuição. A maior parte da hidratação diária, entre 60% e 70%, deve acontecer entre o acordar e as 16 horas. Depois das 19 horas, o que eu recomendo é um máximo de 200 ml de líquido, salvo necessidade específica. Isso não desidrata. O corpo continua tendo acesso a toda a hidratação que precisa ao longo do dia e o rim tem tempo suficiente para processar e eliminar o excesso antes que a pessoa vá dormir. A maioria dos meus pacientes que implementa esse ajuste de horário já percebe uma redução de pelo menos uma visita noturna na primeira semana, sem nenhuma outra mudança. O segundo cuidado é sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem, tentando melhorar por conta própria. O primeiro erro é fazer os exercícios com força demais, achando que mais intensidade significa mais resultado. O excesso de tensão pode criar hipertonia pélvica, onde o músculo fica permanentemente contraído, piorando a urgência. O segundo erro é fazer idas preventivas ao banheiro a cada 45 minutos. Isso condiciona a bexiga a sinalizar urgência com volumes cada vez menores. O objetivo é treinar ela para tolerar volumes progressivamente maiores, começando com 1 hora e aumentando 10 minutos por semana. O terceiro erro é desistir antes de 2 semanas, porque não sentiu melhora imediata. A fisiologia da mucosa urinária tem um tempo mínimo de resposta que não pode ser acelerado. Vale também atenção à roupa de dormir. Tecidos sintéticos e elásticos apertados na cintura criam pressão constante sobre a aia. Bexiga. Algodão folgado faz diferença real. E sobre os chás noturnos, a hortelã tem efeito levemente diurético. E a erva cidreira pode relaxar excessivamente o esfíncter da bexiga em pessoas sensíveis. Se você toma esses chás antes de dormir e acorda com frequência, teste substituir por camomila pura por 2 semanas. Eu já vi pacientes com noctúria severa que resolveram grande parte do problema só com essa troca. Eu quero terminar esse vídeo com uma reflexão que eu costumo fazer com os meus pacientes no final da primeira consulta, quando eles chegam com aquela sensação de que não tem mais jeito,
Eu olho para eles e eu digo: o corpo humano é uma máquina de recuperação. Ele foi feito para isso. Ele tem uma capacidade de se adaptar, de regenerar, de responder ao cuidado que é mais impressionante do que qualquer medicamento que eu possa receitar. O que acontece depois dos 65 anos não é uma sentença, é um sinal. Um sinal de que o sistema precisa de informação melhor, de estímulo mais inteligente, de cuidado mais específico. E esse cuidado mais específico é o que eu me dedico a trazer para você aqui, toda semana, nesse canal. Você chegou até aqui nesse vídeo, isso me diz muito sobre você. Me diz que você não desistiu. Que você continua buscando resposta, continua acreditando que existe algo que pode mudar a situação. E eu quero que você saiba, existe. Não é magia. É ciência, é consistência, é informação aplicada do jeito certo. E é isso que a gente faz aqui juntos. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Toda semana tem conteúdo novo que pode ser exatamente o que você precisava ouvir. E semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre algo que muito pouca gente conecta com a bexiga. A postura ao sentar e ao dormir. E como ela afeta diretamente a pressão sobre o assoalho pélvico. Se você passa muitas horas sentado ou se dorme em posições específicas, esse próximo vídeo foi feito para você. Inscreve no canal, ativa o sininho e eu te encontro aqui na semana que vem. Cuida de você. Você merece dormir inteiro. Você merece sair de casa sem medo. E você merece recuperar cada pedaço de liberdade que esse problema foi tirando de você, um dia de cada vez.